Olha só, para ajudar um pouquinho mais, a Tininha vai fazer a correção da ficha de LP, que é uma revisão, e a ficha número 15, tá? Que do texto Atitude Suspeita. Então, a Tininha vai começar a ler, nós vamos fazendo a correção, e vocês acompanhem aí, e corrijam direitinho, tá? Cuidado para não corrigirem errado. Então, vamos lá. Leia um texto de Luiz Fernando Veríssimo, um grande humorista brasileiro. Nas notícias de jornais aparecem muitos casos em que alguma pessoa é suspeita. Você conhece algum desses casos? Leia e conheça uma dessas situações. Atitude suspeita. Sempre me intriga a notícia de que alguém foi preso em atitude suspeita. É uma frase cheia de significados. Existiriam atitudes inocentes e atitudes duvidosas diante da vida e das coisas, e qualquer um de nós estaria sujeito a distraidamente assumir uma atitude que dá cadeia. Delegado, prendemos esse cidadão em atitude suspeita. Ah, um daqueles é. Como era a sua atitude? Suspeita. Compreendo. Bom trabalho, rapazes. E o que é que ele alega? Diz que não estava fazendo nada e protestou contra a prisão. Suspeitíssimo. Se fosse inocente, não teria medo de vir dar explicações. Mas eu não tenho que explicar, sou inocente. É o que todos dizem, meu caro. Em menos de um minuto, a sua situação ficou preta. Temos ordem de limpar a cidade de pessoas em atitudes suspeitas. Mas eu só estava esperando o meu ônibus. Ele fingia que estava esperando um ônibus, delegado. Foi o que despertou a nossa suspeita. Caramba! Aposto que não havia nenhuma parada de ônibus por perto. Como é que ele explicou isso? Havia uma parada sim, delegado, o que confirmou a nossa suspeita. Ele, obviamente, escolheu uma parada de ônibus para fingir que esperava o ônibus sem despertar suspeita. E o cara de pau ainda se declara inocente. Quer dizer que passava ônibus e ele ali fingindo que o próximo é que era o dele? A gente vê cada uma. Não, senhor delegado. No primeiro ônibus que apareceu, ele ia subir, mas nós agarramos ele primeiro. Era o meu ônibus, o ônibus que eu pego todos os dias para ir para casa. Sou inocente. É a segunda vez que o senhor se declara inocente, o que é muito suspeito. Se é mesmo inocente, por que ele insiste tanto que é? Se eu me declarar culpado, o senhor vai me considerar inocente? Claro que não. Nenhum inocente se declara culpado, mas todo culpado se declara inocente. Se o senhor é tão inocente assim, por que estava tentando fugir? Fugir? Como? Fugir no ônibus, quando foi preso. Mas eu não tentava fugir. Era o meu ônibus, o que eu tomo sempre. Ora, meu amigo, o senhor pensa que alguém aqui é criança? O senhor estava fingindo que esperava um ônibus em atitude suspeita, quando suspeitou desses dois agentes da lei ao seu lado. Tentou fugir e... Foi isso mesmo, tentei fugir deles. Ah, uma confissão. Porque eles estavam em atitude suspeita, como o delegado acaba de dizer. O quê? Pense bem no que o senhor está dizendo. O senhor acusa esses dois agentes da lei de estarem em atitude suspeita? Acuso. Estavam fingindo que esperavam um ônibus e, na verdade, estavam me vigiando. Suspeitei da atitude deles e tentei fugir. Delegado, cale-se! A conversa agora é outra. Como é que vocês querem que o público nos respeite se nós também andamos por aí em atitude suspeita? Temos que dar o exemplo. O cidadão pode ir embora, está solto. Quanto a vocês, delegado, com todo o respeito, achamos que essa atitude, mandando soltar um suspeito que confessou estar em atitude suspeita, é um pouco, um pouco.
suspeita. Então, primeira pergunta. Exceto no primeiro parágrafo, nesse texto há conversa entre duas ou mais pessoas, onde ocorre uma troca de ideias para se chegar a um entendimento. Como chamamos um texto onde há várias falas de personagem. Vocês podem observar que esse texto aqui, ele vem todo com fala de personagens, tirando esse primeiro aqui, né, que é um narrador que entra, todo o restante do texto, ele é com fala de personagem. Nós chamamos a esse tipo de texto de discurso direto, onde há diálogo, né? O que é o discurso direto? É quando no texto aparecem as falas dos personagens, apenas falas de personagem. A troca de ideias é o que está dizendo aqui. Então, como chamamos um texto onde há várias falas de personagem, nós temos o quê? Um texto de discurso direto, onde aparece o diálogo. O narrador descreve as falas dos personagens da maneira como elas acontecem. Que sinal de pontuação é utilizado para indicar a fala de um personagem? Ó, observem aqui, ó. Sempre no início da fala de um personagem aparece esse sinalzinho de pontuação aqui, que é o travessão. Qual o título do texto? Atitude suspeita. O título do texto, ó. Atitude suspeita. Você percebeu que no texto há muitas palavras ou expressões com sentido figurado. Escreva o significado da expressão destacada abaixo. Em menos de um minuto, a situação ficou preta, ou seja, a situação ficou feia, a situação deu algo errado, deu algo ruim. Então, essa expressão aqui foi usada para dizer que algo saiu errado, né? Então, quer dizer, uma expressão muito utilizada no nosso dia a dia, ok? Continuando. Essa história retrata uma situação real ou imaginária. Justifique sua resposta. Isso aí vocês podem, cada um tem a sua interpretação, né? Pode ser que aconteça realmente? Pode ser que isso aconteça realmente, né? No nosso dia a dia, algum caso desse, alguém ser preso numa atitude suspeita, mas ser uma pessoa inocente, né? Ele apenas estava com medo, ficou assim, desconfiado dos agentes que estavam olhando para ele. Então, quer dizer, tanto o cidadão quanto os agentes da polícia, um achou que o outro estava em atitude suspeita, tá? Então, essa resposta aqui, vocês coloquem a interpretação de vocês, ok? Continuando. Você já conhece todas as classificações de pronomes da língua portuguesa. Relacione a nomenclatura, a classificação, as funções que podem exercer num contexto. Então, nós vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que substituem os nomes nas frases, representam quem pratica ou sofre uma ação. Por exemplo, Maria foi à praia. Vou substituir o substantivo Maria pelo pronome pessoal do caso reto, ela. Ok? Então, número 1 aqui. Pronomes pessoais oblíquos, eles substituem os nomes, evitando as repetições. Acompanham os verbos e geralmente separam-se deles por hífen. Quando eu quero falar procurei a, sempre a gente utiliza esse hífen aí, né? Maria se perdeu no shopping e eu a procurei. Esse A também na frente pode ser substituído por Maria, ok? Pronomes pessoais de tratamento. Número 3. São as palavras e expressões com quem nos dirigimos a alguém,
de maneira formal ou menos formal. Quando a gente utiliza o você, o senhor, o senhora, vossa excelência, vossa majestade, ok? Pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres no tempo e no espaço em relação às pessoas da fala. Se essa pessoa está próxima, se ela está mais afastada. Então, eu utilizo este, esta, esse, essa, aquele, aquela, são pronomes demonstrativos. Pronomes possessivos. Número 5, expressam a ideia de posse, indicando a pessoa a quem pertence uma coisa, né? Então, exemplos de pronomes possessivos: meu, minha, seu, teu, nosso, ok? Agora, pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo, mas não determinam de forma precisa e sim de maneira vaga. Alguns, algumas, certos, outras, várias. Nós não temos uma ideia precisa, uma informação correta daquilo que está se referindo, aquele substantivo que ele está se referindo. E os pronomes interrogativos aparecem em frases interrogativas. Então, a ordem ficou 2, 3, 4, 6, 1, 7 e 5. Ok? Reescreva o trecho que mostra a argumentação do suspeito que convence o delegado. Então, ele convence o delegado quando ele acusa os agentes, né? Ele diz que os agentes estavam fingindo que esperavam um ônibus e, na verdade, estavam vigiando. Então, ele também suspeitou da atitude deles e tentou fugir, ok? Ilumine os verbos flexionados, né? Quando eles não estão no infinitivo, na frase e indique na tabela o que é pedido. Ele escolhia uma parada de ônibus para fingir que esperava o ônibus. Bom, aqui, ó, esse fingir, ele não está flexionado, ele está na forma do infinitivo. Então, os únicos que estão flexionados é o escolhia e o esperava. Então, nós vamos completar a tabela com o verbo escolhia. O infinitivo de escolhia é escolher. Terminou em er, ele pertence à segunda conjugação e ele é do tempo pretérito imperfeito da terceira pessoa do singular. Ó, quem escolhia? Ele. Ele é terceira pessoa do singular. Esperava, verbo no infinitivo esperar, terminou em ar, primeira conjugação, tempo, pretérito imperfeito, também da terceira pessoa do singular. Porque quem fingia que esperava o ônibus? Ele. Ele escolhia uma parada de ônibus para fingir que esperava o ônibus. Então, quem esperava o ônibus era ele, terceira pessoa do singular. Continuando, flexione a frase acima para os tempos verbais na tabela. Então, a mesma frase que nós acabamos de fazer, no presente, ele escolhe uma parada de ônibus para fingir que espera o ônibus. No pretérito perfeito, ele escolheu uma parada de ônibus para fingir que esperava o ônibus. Na realidade, nós só passamos para o pretérito perfeito esse verbo aqui, por conta da concordância. Porque olha como ficaria estranho, ó. Ele escolheu uma parada de ônibus para fingir que esperou o ônibus, né? É uma questão de concordância. Mas se tivéssemos que passar esse aqui também para o pretérito perfeito, ficaria esperou. Mas por conta da concordância, é melhor nós colocarmos. Ele escolheu uma parada de ônibus para fingir que esperava o ônibus, ok? Futuro do presente. Ele escolherá
Não podemos esquecer do acento, já falei várias vezes isso com vocês, porque senão ele se torna pretérito mais que perfeito, escolhera, e aí é um outro tempo verbal. Então, no futuro, não podemos esquecer do acento. Ele escolherá uma parada de ônibus para fingir que esperará o ônibus. Também não podemos esquecer do acento, ok? Continuando. Reescreva o trecho como se o fato tivesse acontecido com vários cidadãos. Então, aqui, ó, e o senhor ainda se declara inocente. Nós estamos nos referindo a uma pessoa só. Temos que reescrever como se fossem vários cidadãos. Então, vamos lá. E os senhores ainda se declaram inocentes. O verbo acompanha a pessoa da frase, o sujeito, tá bom? E o adjetivo também. E os senhores ainda se declaram inocentes. Número 12. O que levou o delegado a desconfiar dos agentes? Como é que vocês querem que o público nos respeite se nós também andamos por aí em atitude suspeita? Temos que dar o exemplo. Na realidade, o delegado também desconfiou dos agentes, pelo argumento que o cidadão deu para o delegado, né? Então, foi a partir daí que o delegado achou e liberou o cidadão para ir embora, porque também concordou que os agentes estavam em atitude suspeita. Envolva a frase em que a palavra é um numeral cardinal. Um homem que esperava o ônibus se tornou o suspeito. Esse aqui, ó, ele não está indicando uma quantidade. Ele é um artigo indefinido, tá? Agora aqui, ó, em menos de 1 minuto a sua situação ficou preta. Em menos de 1 minuto, ó, está indicando uma quantidade. Portanto, a frase que tem que ser iluminada é essa aqui. Em menos de 1 minuto a sua situação ficou preta. Na frase, suspeitíssimo. Se fosse inocente, não teria medo de vir dar explicações. Ilumine a palavra que está no grau superlativo absoluto sintético. Então, ó, suspeitíssimo terminou em íssimo, pertence ao grau superlativo absoluto sintético. De qual adjetivo essa palavra que você iluminou se deriva? Suspeitíssimo, né? De qual palavra? Não. De qual adjetivo? Ela se deriva do adjetivo suspeito. Como as palavras abaixo, crie uma frase no grau comparativo de inferioridade. Grau comparativo de inferioridade, eu estou comparando alguma coisa com outra coisa. Nesse caso aqui, eu vou comparar o cidadão com os agentes. Então, utilizando as palavras menos que. O cidadão é menos suspeito que os agentes. Ok? Então, isso está grau comparativo de inferioridade. Continuando. Com o adjetivo da atividade anterior, esse adjetivo aqui, ó, suspeito, crie uma frase no grau superlativo absoluto analítico. Superlativo absoluto analítico, eu utilizo o quê? Bastante, muito, é um grau exagerado, né? Então, olha só, você pode utilizar muito suspeito, bastante suspeito, é uma coisa bem exagerada, beleza? Na frase, o cidadão teve uma atitude de homem. Ilumine a locução adjetiva. De homem. Qual é a função da locução adjetiva? Ela tem
o mesmo valor de um adjetivo. Porém, essa expressão é formada por duas palavras. Então, a locução adjetiva aqui é de homem, ok? Vocês têm que iluminar aqui. Reescreva a frase substituindo a locução adjetiva pelo adjetivo a que se refere. Qual o adjetivo que se refere de homem? Pode ser humano e também pode ser viril. Então, olha só, o cidadão teve uma atitude humana. Ou então, o cidadão teve uma atitude viril. Mas acho que humana cabe melhor aqui, ok? Então, reescreva a frase. O cidadão teve uma atitude humana, ok? No trecho abaixo, aparecem palavras destacadas. Escreva-as na tabela e classifique-as gramaticalmente, ou seja, dá a classe gramatical dessas palavras. Havia uma parada sim, delegado, o que confirmou a nossa suspeita. Ele, obviamente, escolheu uma parada de ônibus para fingir que esperava o ônibus sem despertar suspeita. E o cara de pau ainda se declara inocente. Quer dizer que passava ônibus e ele ali fingindo que o próximo é que era o dele. A gente vê cada uma. Não, senhor delegado. No primeiro ônibus que apareceu, ele ia subir, mas nós agarramos ele primeiro. Era o meu ônibus, o ônibus em que eu pego todos os dias para ir para casa. Sou inocente. Então, vocês têm que dar a classe gramatical dessas palavras destacadas. Então, delegado. Delegado é um substantivo comum, ele é um substantivo simples, ele é derivado de delegar, do verbo delegar, e ele é concreto, ok? Nossa. Nossa é um pronome possessivo. Escolheu, verbo escolher, no pretérito perfeito. Para. Para é uma palavrinha de ligação, é uma preposição. O artigo definido. Cara de pau é um substantivo comum, composto, porque ele tem mais de uma palavra, e todo substantivo composto, ele também é derivado e é concreto. Inocente, adjetivo. Senhor, pronome de tratamento, a forma como eu trato uma pessoa. Primeiro, numeral ordinal, está indicando a ordem, né? No primeiro ônibus, poderia ser no segundo ônibus, no terceiro ônibus, numeral ordinal, tá? Nós, pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa do plural. Meu é um pronome possessivo, indica posse. Meu ônibus. E pego do verbo pegar no presente. E assim nós terminamos a nossa correção. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês liguem para a Tininha ou passem uma mensagem no WhatsApp, tá? Um beijo grande.